Olá, querido irmão, seja bem-vindo à nossa terceira live desse dia. Que dia abençoado, que bênção estarmos juntos, conectados nesse jejum. Hoje são mais de 32 mil pessoas que estão inscritas no nosso jejum. É gente que se inscreveu dizendo que está de jejum, que está orando, está buscando a Deus. Olha, algo realmente está acontecendo no mundo espiritual. Esse jejum, com certeza, tem sido um dos melhores, se não o melhor jejum que eu fiz nos últimos anos. Eu não me lembro de um outro jejum tão abençoado quanto esse. E isso é muito surpreendente quando você entende que não estamos nos reunindo presencialmente, ou pelo menos muito pouco, né? O melhor jejum que eu tinha feito até então foi aquele que nós fizemos em 2019, que nós fizemos culto todos os dias no prédio da igreja, né? O jejum detox. Foi realmente um avivamento, um mover muito grande de Deus, e nós tivemos gente participando ao vivo, né, presencialmente, e na internet. Foi tremendo. Mas esse jejum, não estamos tendo as reuniões presenciais, mas há um engajamento, um envolvimento tão grande. E eu não sei se você também sente isso, depois você deixa o seu comentário para eu saber também a sua percepção desse tempo de jejum. Se você, porventura, está agora entrando em contato conosco, você está sabendo do jejum agora e você gostaria de jejuar conosco essa semana que vem, você é muito bem-vindo. Nós apenas recomendamos que você se inscreva no jejum. Você entra no site jejum21dias.com.br, jejum21dias.com.br. Lá tem um link, você clica no link e ao clicar no link você vai se inscrever nos nossos grupos de WhatsApp e vai começar a receber notificações, materiais. Nós enviamos o resumo da ministração do dia. Amanhã eu vou enviar para você a revista do jejum, semanal. Então, uma série de outras coisas que nós fazemos para nos conectarmos e nos motivarmos mutuamente nesse tempo. São 3 semanas e precisamos de ser motivados continuamente a continuar, perseverarmos buscando o Senhor. E todas as lives que nós fazemos, elas são gravadas. Essa aqui também vai ficar gravada aqui no Instagram. Então você pode depois compartilhá-la. Aqui embaixo tem um desenhozinho de um aviãozinho, né, que é o direct. Então você pode compartilhar com seus contatos para que mais pessoas também ouçam. Nós fizemos uma live pelo Instagram hoje também ao meio-dia, como temos feito desde o começo do jejum, e vamos fazer também até o final, todos os dias, meio-dia, nós estamos compartilhando testemunhos. Hoje, excepcionalmente, respondi uma pergunta, porque era uma pergunta realmente importante. Tem perguntas que são cruciais e não posso deixar os irmãos em dúvida quando se trata de uma questão absolutamente crucial como essa que eu respondi hoje ao meio-dia. Se você não participou, ela está gravada também aqui no Instagram. Você pode também acessar depois e assistir. Foi uma grande bênção. Amém? E amanhã, só lembrando você, amanhã as coisas são um pouco diferentes. Amanhã a nossa live, que normalmente acontece às 19 horas, vai ser de manhã, às 10 da manhã. Por quê? Porque é o nosso culto normal da igreja, aqui em Goiânia, da Videira de Goiânia. Então, amanhã nós não teremos ao vivo, ok? Ministração às 19 horas, nós teremos às 10 da manhã. Guarde bem isso, mande uma mensagem para quem está junto de você, lembrando a ele que é 10 horas da manhã. É claro que vai ficar gravado, né? Lá no YouTube vai ficar gravado no canal Aloysio Silva TV, mas é muito importante você participar conosco ao vivo, participar da ceia ao vivo, da palavra ao vivo, orarmos juntos ao vivo, no mesmo espírito, é muito mais poderoso, muito mais forte. Então, amanhã, 10 da manhã. A minha ideia é terminar a reunião da manhã ao meio-dia. Essa é a minha ideia. Pode ser que eu não consiga, mas eu vou tentar o máximo. Se porventura eu não conseguir, então a nossa live do meio-dia de testemunhos, ela vai acontecer logo depois que terminar o culto. Pode ser que termine meio-dia e 10, meio-dia e 15. Então você fica conectado, você vai participar conosco de uma maneira ou de outra. Mas eu vou me esforçar ao máximo para fazermos a live ao meio-dia, tá bom?
Então, nós vamos ter o culto normal às 10 da manhã e depois a live ao meio-dia e depois só na segunda-feira. Aí na segunda-feira vamos ter a nossa live meio-dia, depois às 19 horas e depois às 21 horas. Amanhã nós não temos live às 21 horas, amanhã é domingo. Mas na segunda-feira nós voltamos com as nossas entrevistas e compartilhamentos. Com quem vai ser segunda-feira? Mistério aí, nós vamos divulgar só no dia. Segunda-feira é um segredo bem guardado que a gente vai divulgar só na segunda-feira para você. Mas hoje é com o pastor Theo Hayashi. Vamos ver se ele já está online para a gente Já. conversar. Tá aqui, deixa eu entrar. Olá, querido irmão, seja bem-vindo ao Pastor nosso jejum Aloysio, de 21 dias. glória a Deus, que bom. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Forte abraço, Alegria. saudade. Mas ó, você está onde? Aí parece que está de dia. Tô aqui no Pacífico, na Ilha do Havaí. Está no Havaí, que inveja, aleluia. Estamos aqui na base da Jocum, na Que Universidade bem. das Nações, onde eles treinam os missionários. A gente está passando um tempo aqui com eles. Glória a Deus. Eu estive uma vez aí no Havaí, estive em Maui, Sim, lá na escola do Hagai. Imagino que isso, você conhece também. conheço também. Muito bom. Que legal. Aqui perto, é a próxima ilha aqui do lado. É a ilha maior, mas não é tão habitada, né? Mas é uma Isso, bênção também. Irmão, é um exatamente. grande prazer ter você, receber você, uma alegria muito grande. E já conheço você, sua família, sua igreja de muitos anos e Sim, tenho grande admiração, respeito pelo trabalho, a pastora Sara, Neuza Etioca, toda a sua família sim. e seu trabalho também, evidentemente. Mas só para Glória a deixar Deus. você situado, nós todos os anos nós fazemos jejum nessa época do ano. Normalmente é a época da quaresma, não somos católicos, mas fazemos jejum na quaresma. E Sim, normalmente é 21 dias. E todos os anos a gente tem um tema. Esse ano, obviamente, em função da pandemia, muitas igrejas estão orando, estão jejuando, nós também estamos fazendo isso. Estamos hoje no nosso 13º dia de um jejum de 21 dias. E nós sempre colocamos um tema. E o tema desse ano é 21 dias para liberar a fé. Eu criei, ó, por isso falei. Nós temos amém. ministrado fé na vida dos irmãos, porque nesse tempo de pandemia a gente percebe que o medo é o grande inimigo, não é? Na palavra de Deus, nem sempre o oposto de fé é incredulidade. Muitas Uhum. vezes o oposto de fé é medo, medo mesmo. Então, como as pessoas têm medo de ficar doente, medo de perder o emprego, É, medo de é, falir, medo de todas as coisas, né? Há um verdadeiro pânico acontecendo. Nós estamos ministrando fé, tem sido dias de muita graça, muita vida de Deus, muita edificação. E todos que os incrível. dias nós convidamos alguém para estar conosco, compartilhando desse tema e também, claro, falando do seu próprio ministério, do que Deus tem feito Sim, através da igreja. E já esteve conosco já, hoje é o 13º dia, né? 12 irmãos, na verdade, uau, 11 irmãos e uma irmã. Só uma irmã, por enquanto, esteve conosco. E, então, nós convidamos você, queremos ouvir de você a sua percepção profética desse tempo, né? O que Deus tem colocado no seu coração e uma palavra de fé e encorajamento para os nossos irmãos. Mas antes de mais nada, eu acho que é bom você se apresentar, dizer um sim, pouquinho o seu respeito, seu ministério, para que os irmãos aqui em Goiânia possam conhecê-lo. amém. Bom, pastor, primeiramente é uma alegria poder estar aqui. Recebi o convite com muita honra e a gente se conhece, né? O senhor me conhece quando eu era criança, literalmente, né? Acho É que foi verdade. 8 anos de idade, foi quando eu estive com vocês. Foi, na verdade, minha primeira viagem de avião, por isso que eu não esqueço. Eu Foi a tinha primeira viagem. Foi minha Aleluia. primeira viagem de avião, eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe falou assim: Olha, eu tô indo para estar com os irmãos lá em Goiânia, eu vou levar você. E foi uma. Eu tenho vagas memórias, mas eu lembro. E depois a gente se reconectou um pouco mais tarde, eu já estava no final da minha adolescência. Foi um tempo Aham. muito bom. A gente tem em comum porque eu estava começando a faculdade de psicologia, o senhor já é psicólogo, né? Já era psicólogo na época também. E então foi muito legal. Mas, pastor, é uma honra minha poder estar aqui. A gente, que nem o senhor já disse, a gente já se conhece há um tempo. Na verdade,
eu quis estudar psicologia porque eu tinha algo no meu coração que eu queria ajudar pessoas, né? Eu pensava, para ser bem sincero contigo, eu tinha um pouco de trauma de igreja. Eu sou filho de pastor, eu sou neto de pastor, sobrinho de pastor. Cresci na igreja, meus avós vieram como missionários do Japão ao Brasil para plantar igrejas metodistas livres. E eu me deparei crescendo com todos os bastidores de igreja, que nem sempre são os melhores. Afinal de contas, todos nós somos carne e osso, né? Então, a gente, adolescente, criança, eu não conseguia discernir isso, fazer essa diferenciação. E eu punha tudo no mesmo balde e falava, cara, eu quero servir a Deus, mas eu não quero estar dentro da igreja. Então, eu lembro que eu fui fazer, falei, eu quero fazer psicologia, eu vou ajudar as pessoas com a minha profissão. E eu lembro que na faculdade, infelizmente, eu tive um momento de esfriamento na minha fé. E nesse momento de esfriamento da minha fé, eu vejo assim, né? As pessoas perguntam, Theo, por que é que você se desviou? Eu falo para as pessoas, eu não me desviei porque eu estava louco para pecar. Eu me desviei porque eu me encontrei num lugar onde eu estava entediado. Literalmente, eu estava entediado. E no tédio, o mundo parece algo atraente, algo que tem adrenalina. E então, para mim, sem eu perceber, eu estava já no mundo. E o Senhor me resgatou de uma maneira sobrenatural dentro de uma balada. Eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos, eu estava numa balada lá na Flórida, doido. O Senhor, de uma maneira soberana, me pegou. E quando eu fiquei sóbrio na hora, debaixo da convicção do Espírito Santo, e quando eu tenho esse encontro, eu saio daquele lugar. E quando eu saí daquele lugar, eu pisei o pé para fora do lugar da boate, para dentro da calçada, e eu escutei uma voz. As pessoas me perguntam, como assim que você escutou uma voz? Eu não sei se isso existe, mas eu falo, era tão forte que parecia audível. Mas ela não era audível porque eu não escutei aqui, eu escutei aqui, sabe? Então eu falava assim, é uma voz audível internamente, é a maneira que eu consigo descrever. E a voz só me falou assim, YWAM, que é Jocum em inglês. Agora, eu nunca tinha escutado falar de Jocum. Então, eu falei, e eu sabia que era escrito no inglês YWAM. Eu tinha aquela imagem e aquela voz. Eu saí correndo e eu tava na casa de uns amigos e eu falei, cara, eu abandonei aqueles meus amigos e falei assim, ó, cara, eu tenho que ir embora, depois a gente conversa. O pessoal continuou lá na festa e eu falei, eu vou ter que ir embora. Peguei e fui embora. E 3 horas depois desse encontro, eu tô na frente da internet pesquisando o que é esse negócio que eu escutei. E quando começo a pesquisar, eu começo a perceber que é um negócio de treinamento para missões, é um negócio de grande comissão, e tinha uma base de treinamento onde eles treinam os missionários e enviam especialmente para a Ásia, a partir da Ilha do Havaí, no Pacífico. Eu falei, cara, eu acho que Deus quer que eu faça isso, porque se eu escutei isso, então eu fiz a minha inscrição, né, a aplicação, o processo seletivo lá, fui aceito. 4 meses depois eu estava aqui, nesse lugar, sendo treinado para ser um missionário. Depois de 3 meses de um treinamento mais curto, eles me enviaram para trabalhar com alguns irmãos nas Filipinas. E de lá uma coisa foi puxando, depois foi Índia, Egito, e eu me apaixonei por essa coisa do estilo de vida de missões. E daí eu lembro que eu estava num lugar onde o Senhor começou a falar comigo sobre transição. O que me levou para depois trabalhar numa igreja que é onde é o meu pai espiritual, o Dr. Kingsley Fletcher, que o senhor também conhece. Ele é um pastor sênior e ele me chamou e falou, olha, eu preciso de pastores de jovens. E ele me chamou e eu fiquei servindo ele, viajando também nas ministrações junto com ele, como um aprendiz, né? Um servo para aprender mesmo, né? E eu falo para as pessoas, tudo que eu conheço de cristianismo, eu aprendi da minha mãe. Mas tudo que eu conheço de ministério, eu aprendi desse homem, né? Então Deus foi muito bondoso comigo e me cercou. E não só eles, mas outros líderes de alto calibre e também de homens de integridade, pessoas da palavra. Então, uma coisa foi levando a outra. Eu pensei, na verdade, que eu ficaria
nos Estados Unidos para entrar no ministério e ficar por lá. Ele queria que eu assumisse a igreja e ele tinha outros projetos na África, que ele queria voltar para a África. E o Senhor me direcionou de volta ao Brasil. Eu não entendi, ele não entendeu, muita gente não entendia, mas era muito claro, as confirmações vieram de uma maneira muito contundente. E aí que eu volto ao Brasil, há uns 12 anos atrás, 13 anos atrás, para começar hoje, que é o Dunamis. E novamente, eu falando, não quero me envolver com igreja, tive minha experiência com uma missão para-eclesiástica, quero agora plantar uma missão para-eclesiástica, e eu falava, eu entendo o valor da igreja, vou estar servindo na minha igreja, vou ser membro da minha igreja, mas eu não quero liderar a igreja. E eu voltei para a igreja onde eu cresci, né? Que na época se chamava Monte Sião, onde o senhor também já pregou lá algumas vezes. E lá atrás. E eu falei, eu vou congregar aqui, vou servir aqui, vou participar, mas meu ministério é esse negócio chamado Dunamis, que é para eclesiástico. E minha mãe, com muita sabedoria, foi bem paciente, sabe? Não tentou enfiar coisas goela abaixo. Ela falou, deixa ele vai aprendendo. E eu fui tocando, até que comecei a ver, pastor, que as pessoas eram salvas, as pessoas eram curadas, eram libertas. E daí eu falava para as pessoas, olha, você tem que achar uma igreja. E daí as pessoas falavam, tá bom, eu vou achar uma igreja. Daí davam uns 3 meses e eles voltavam e falavam, Theo, eu já frequentei algumas igrejas, mas não me encontrei. Você não é pastor de igreja? Você não quer abrir uma igreja? Sei lá, porque ele tá aqui, cara. E eu comecei a entender que era muito difícil, porque as pessoas vinham recebendo o nosso DNA no novo nascimento e tentavam pôr num outro lugar e poucos se adaptavam. Não é que todos eram assim, mas a adaptação era pouca. E daí acabava voltando. Eu lembro, eu já estava na época namorando a minha esposa. O conselho da igreja chegou e falou, Theo, você já está liderando o Dunamis há 4 anos, a gente está vendo os frutos, mas a gente vem conversando com tua mãe, nós como liderança temos orado, e a gente quer submeter algo a você, para você orar. A gente crê, e a tua mãe também sente do Senhor, que você é a pessoa para assumir a Monte Sião. E daí na hora eu falei, não, de jeito nenhum, eu já falei, deixei claro lá atrás, lá em casa eu falava que eu nunca ia me envolver com igreja. E eles falaram, você consegue simplesmente orar a respeito? Eu falei, não, eu vou orar. E pastor, algo do Senhor aconteceu no meu coração, foi algo totalmente sobrenatural, aonde o Senhor transformou meu coração em um amor pela igreja, que eu falei, eu topo, eu quero. No mesmo ano eu casei, né, e depois, alguns meses, fizemos a transição e faz hoje mais ou menos 8 anos que eu estou liderando o Dunamis, que continua uma missão para-eclesiástica. Nós temos diversas pessoas de diversas denominações e igrejas trabalhando nas universidades, mas hoje eu sou o pastor da Zion. Depois nós escutamos um direcionamento do Senhor para mudar o nome, e a Monte Sião se tornou Zion Church, até porque começou a sair do Brasil, tinha que ter um nome um pouquinho mais internacional, porque as pessoas não conseguiam falar Monte Sião, falam Monte Sião. Então, e mantivemos a mesma essência. Muito bonito, né? vamos ser francos. E hoje eu tô liderando a Zion, a família também está crescendo também. Júnia, eu, temos 2 meninos. Como é o movimento Dunamis? O que se trata? Qual o objetivo? Legal. Hoje, o movimento Dunamis, a gente começou, na verdade, na Universidade Mackenzie, né, em São Paulo. Alguns jovens se reunindo lá e eles buscavam. Tinham outros ministérios que faziam o que a gente chama de missões universitárias ou missões estudantis, né? E o senhor deve ser muito familiar com a ABU, muito similar a isso, né? Sim, Então, a claro. Sociedade de Ação Bíblica Universitária. E só que eu vi uma carência do mover do Espírito Santo que algumas dessas organizações não estavam enfatizando. E que nem eu já disse aqui antes na minha fala, eu não me desviei porque eu estava louco para pecar. Eu estava querendo uma coisa que fosse uma aventura, né? E o jovem, ele busca, especialmente na universidade, né? Aquela fase da vida que você está aberto a novas experiências. E uma das coisas que eu mesmo na época de Jocum, como missionário, e depois lá nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, com Kingsley Fletcher, eu via jovens com fome de espiritualidade. Eu via jovens cansados de religião,
mas com fome de espiritualidade. E todos numa busca de propósito, por que eu tô aqui nessa terra, de onde vim, para onde vou. E eu traduzia isso como eles estão famintos por um mundo que transcende. E quando a gente começou a ver que os dons estavam fluindo e tocando pessoas, como, por exemplo, palavras de conhecimento, dons de cura, pessoas sendo curadas no meio da universidade. A gente via alguém com um muleto e falava, oh, vem cá, o que aconteceu com você? E impunha as mãos lá na hora. Não é tipo, oh, vou te levar para um culto. Não, lá, ora aqui mesmo. E as pessoas falam, cara, tô sentindo. E com um linguajar que a pessoa entendia, que não fosse um linguajar pentecostal, carismático ou igrejeiro, né? Então o cara falava, cara, que é isso? Eu falava, o que você tá sentindo? Eu falava, tô sentindo um negócio aqui. Eu falei, essa vibe aí, meu, esse aí é um espírito, se chama Espírito Santo. Eu, caraca, velho, mas como que é isso, tal? E, cara, as pessoas começaram a aceitar, e falaram assim, meu, eu quero isso. Eu quero viver esse sobrenatural. Daí que aconteceu, a gente começou a ver que a gente juntava um povo. Eu falava, gente, só que sem Bíblia, esse negócio aqui não vai para lugar nenhum. Então vamos organizar esse negócio aqui, vamos juntar o povo, vamos ter louvor, adoração aqui, o pessoal ama música, pá, a música atrai. Daí a gente vem com Bíblia, e depois no final a gente vem com ministrações, a gente impõe as mãos sobre os enfermos, a gente ora pra galera que quer se matar, a gente vai ver libertação, a gente vai ver o profético fluindo. Então a gente estabeleceu uma estratégia de o que a gente chamava de 20-20-20, que eram 20 minutos de louvor, né? 20 minutos de palavra, e a gente forçava o pessoal, você tem que abrir Bíblia, você tem que ler as escrituras. E depois 20 minutos de ministração. E não vamos fazer esse tipo de ministração tão comportadinha. Se for da vontade de Deus, Deus quer te tocar hoje. Não, é da vontade de Deus, Ele vai te tocar hoje. Se põe num lugar aonde você arrisca, senão Deus não vai honrar esse cristianismo seguro. Ele tá atrás daqueles que vão estar com fé. Então, por isso que me atrai também muito a esse tema dessa live. E a gente começou a ver que o negócio começou a se espalhar. Hoje a gente está em 400 universidades, né? Obviamente, com a pandemia, a gente teve que se readequar, né? Mas nós temos... E é uma coisa assim, hoje o movimento Dunamis, por si só, ele atrai o jovem universitário, eu treino o jovem universitário e eu lanço ele para rodar o ministério lá. Quando ele está no 4º ano da universidade, ou no 3º ano, ele já começa a trazer para os nossos retiros de treinamento o que vai assumir, né, o pocket dele, que a gente chama isso de Dunamis Pockets, que são os bolsos de avivamento nas universidades. E então, a gente começou a ver isso acontecer. Agora, isso trouxe uma demanda. Por quê? Porque as pessoas falavam, Theo, eu tô aqui na USP, por exemplo. Tô aqui na USP, tem o cara lá da Federal do Paraná, tem o cara lá da UFRJ, só que, tipo, a gente só se fala pela internet. E daí eu falei, cara, em vez de a gente catar e fazer um treinamento aqui, outro ali, vamos juntar todo mundo. Aí as pessoas começaram a falar, mas você vai juntar todo mundo? Faz uma conferência. Tá bom. Então a gente começou a fazer uma conferência. Daí na conferência a gente começou a ver, cara, a gente não tá atraindo só o pessoal das universidades. A gente tá vendo muito gente jovem evangélica vindo para cá. E daí a gente começou a entender, tem algo que a gente tá fazendo aqui que o pessoal tá com fome disso. Então, daí começaram a falar, pô, mas os líderes jovens estão querendo ter tempo contigo, cara. Então vamos fazer uns workshops específicos para líder de jovem, vamos capacitar os caras para começar alguma coisa na universidade. E o pessoal falava, mas não é só para minha universidade, é para o meu grupo de jovens, meu ministério de jovens. Então a gente começou a ver que o Dunamis, por conta do trabalho das universidades, a gente teve que fazer eventos, nós tivemos que publicar coisas de material, então abre uma editora. Nós tivemos que falar, pô, o pessoal quer cantar as nossas músicas, então abre então um selo musical ou uma iniciativa de adoração. Ele falou, não precisa mexer com... Daí eu comecei a falar, pô, mas pra gente comunicar, a gente vai precisar ter um departamento de multimídia. Então abre uma agência. Então o negócio foi se ramificando, sabe? Então hoje ele se torna um movimento que trabalha com multimídia, que trabalha com literatura, que trabalha com música, com as artes, trabalha dentro do discipulado, dentro das universidades, porque são raras as igrejas, o senhor sabe disso, que tem trabalho forte de discipulado como a videira, por exemplo, né? Então, a maioria dos jovens evangélicos, eles são atraídos para cultos, só que eles não têm um andar do dia a dia, né? Às vezes não tem uma célula, não tem, e se tiver, às vezes não acontece o discipulado de fato na célula deles. E então a gente começou a entender que, cara, os nossos pockets realmente estavam discipulando gente.
Então a gente falou, a gente não pode parar isso, né? Então a gente tentou deixar o máximo de conteúdo interdenominacional possível. Então a gente não entra nas questões de escatologia, questões tanto de teologia. A gente falou, o mínimo que a gente tem que falar é que a gente não é sensacionista, né? Nós acreditamos na continuação dos dons, mas eu não vou entrar no mérito se existe apóstolo, profeta hoje, se não é, porque a gente entendeu a natureza do que a gente estava fazendo. Agora, dentro da minha igreja, é a nossa convicção, nossa linha teológica e assim por diante, mas eu tinha que respeitar que às vezes eu estou ali falando com gente que não é nem minha ovelha, né? Então, mas isso começou a tornar, então, o movimento, ele meio que ficou desenfreado e a gente se pega muitas vezes correndo atrás, né? Fala, meu Deus do céu, esse negócio está indo correndo tão rápido, tem que construir estrutura. E, imagino que o senhor sabe mais do que ninguém como que é isso. Então o movimento não é só na universidade, então. É um trabalho de apoio, suporte para o trabalho de jovens interdenominacional, até dentro das igrejas. Ele se tornou isso. Por que eu falo tanto da universidade? Porque, para mim, a universidade é um lugar que eu sempre tive essa convicção. Eu me desviei na universidade e eu me voltei a Jesus em época de universidade. E eu fui um cara que, assim, fui muito inspirado. O pessoal falava, você é da Jocum, né? Então o Lauren Cunningham e tal. Eu falei, sim, só que um cara que me inspirou muito também é Bill Bright, que é o fundador da Cruzada Estudantil. E quando eu lia as coisas dele, uma fala do Bill Bright que me marcou muito quando eu voltei para Jesus foi, se nós ganharmos as universidades hoje, nós conquistaremos a sociedade amanhã. Para Jesus, né? E eu fico falando, uau, cara, a gente não teve essa visão. Hoje a gente está passando uma situação adversa, até no nosso próprio país, e a gente fica falando, cara, se nós tivéssemos pessoas nas esferas, no mercado de trabalho, quem sabe hoje a gente poderia estar vendo mais expressões do reino, discipulado acontecendo, né, dentro desses lugares. Então, para mim, eu sentia a convicção, olha, eu vejo as igrejas crescendo, eu vejo, na época, né, que eu comecei o Dunamis também, era o ápice do movimento de louvor e adoração no Brasil. Eu falei, cara, a gente não precisa de mais uma banda de adoração, a gente não precisa de mais uma mega igreja. Eu também nem me sentia capaz de fazer nenhuma dessas coisas. Falei, o que eu vejo é que os meus amigos cresceram comigo e foram para a faculdade, se desviaram. E falei, que adianta? O cara vai para o ministério infantil, na igreja, vai para a escola dominical, que nem eu fui. O cara vai para retiro na adolescência, vai retiro de jovens. O cara entra na faculdade, os caras viram a cabeça e o cara se torna um marxista. Falei, pô, a gente tem que entrar lá, cara. Então, para mim, eu sempre tive isso como meu campo de batalha. Só que eu comecei a ver que enquanto nós estávamos oferecendo soluções para aquele campo de batalha, aquelas soluções serviam para pessoas fora daquele campo. E eu comecei a ver pastores de jovens vindo falar, eu preciso disso. E pessoas falando assim, olha, eu não estou mais na universidade, já me formei, mas eu quero participar da conferência. Eu posso? Pode. Hoje eu sou um empresário, só que eu sinto que eu tenho que ir para o campo missionário, o que eu faço? Então uma coisa foi puxando a outra. Então hoje eu diria que o Dunamis, ele providencia, ele provê recursos, né, para jovens, adultos e jovens universitários evangélicos que querem viver uma vida missional, né? Então eu diria que, em resumo, é isso. Mas você ainda não tem a ênfase de estimular a plantação de igrejas, abrir igrejas. Hoje o trabalho é mesmo de multiplicar grupos, pockets, né, dentro das universidades, das escolas, das igrejas. Pastor, daí você tocou aqui numa outra jornada minha, que inclusive eu queria até tomar um café contigo depois. Mas é o seguinte, eu assumi a igreja, né? Eu assumi a igreja em 2013. E a igreja começou a ter uma nova temporada, um sopro novo. Minha mãe sempre falava para mim, ela falava assim, filho, eu construí a fundação e você vai construir o prédio. Então tem muita coisa que está aqui que ninguém vê. Na rua, o cara passa na rua, o cara não vê a fundação do prédio, ele vê do térreo para cima. E ele falou assim, o Senhor te chamou para você construir do térreo para cima. Eu fiz a minha parte, eu não seria essa pastora de multidões, mas eu consegui pôr as fundações e levantar as pessoas que seriam das multidões, os pais, as pessoas que vão atrair pessoas, né? Então eu falei amém, amém. Então a gente foi vendo a igreja crescer, a gente foi vendo a igreja, o prédio ficar pequeno, daí a gente abria mais culto, e mais culto, e mais culto, pega outro campus, outro ali, e daí começaram a chegar, planta uma Zion aqui, na época Monte Sião, planta uma Monte Sião aqui, ali, e eu falei, não, eu não me sinto que eu sou chamado para plantar igrejas.
tô aqui. E eu comecei a entender que tinha certas coisas que se tornaram inevitáveis. Numa época, eu falava, eu não vou sair plantando igrejas. Hoje nós já estamos com plantações de igrejas, né, fora de São Paulo. Em São Paulo, somos em mais do que algumas localidades lá já em São Paulo, fora do Brasil também. Então, quer dizer, eu fui sendo que nem, mais uma vez, eu me via sendo puxado por um movimento, sabe? Então, hoje... Você é um semeador, você saiu semeando. É Isso, inevitável, à medida que você semeia, vai germinar, vai frutificar. Isso não está no exato. controle do semeador. Na É, verdade, é verdadeira semeadura, é totalmente fora do controle. exato. Então, hoje, nós plantamos igrejas, nós não diria que essa é a nossa... eu não posso nem dizer que é uma ênfase ou não é uma ênfase, eu acho que é uma coisa natural que acontece, que vem acontecendo. Sempre estou buscando, né, assim, nessa jornada de buscar aprender melhor como fazer, de uma maneira que a gente consiga preservar a nossa essência, né? Eu acho assim, converso também com pessoas que têm plantado muitas igrejas aí, e tento pegar, aprender e ter receber da sabedoria dos outros, né? E por isso que eu falei, quem sabe aí a gente consiga conversar, porque eu vejo hoje também, as pessoas falam, Theo, mas que adianta, né? Assim, a gente tem tanta igreja e o Brasil não é transformado, mas eu acho que o Senhor está levantando uma geração que está andando pelos caminhos que foram pavimentados da geração antiga. E às vezes a gente tem a tendência de jogar o bebê com a fralda suja, né? Tem que jogar fora a fralda. Então, quer dizer, a gente tem que entender que os tempos mudaram. A igreja ela vai ter que continuar sendo, ela sempre vai ser, né, a embaixada do reino aqui na Terra. Mas eu vejo assim que a nova geração busca uma igreja que vai além das quatro paredes, que fala em relação àquilo que ele está estudando, dos conflitos que ele tem na praça pública, aquilo que acontece no mercado de trabalho. E então, assim, como que a gente mantém isso, né, fluindo, mas sendo relevante, sendo pessoas que não perdem a essência, não se perder numa estrutura de uma... Uma das coisas que eu nunca queria, pastor, eu falava, eu não quero ser aquele cara que faz linha de fabricação, entendeu? Pá, 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 Uma pá, linha de... entendeu? Então eu falava assim, cara, eu prefiro ir um pouquinho mais lento. Eu sou uma pessoa que até, assim, sendo bem sincero contigo, isso não é demagogia não, sendo bem sincero. Eu fico pensando, Deus, eu sou muito consciente das minhas limitações como pastor, né? Então, às vezes, para mim era mais fácil ficar no mundo para-eclesiástico, né? Então, para mim era mais fácil, porque aquilo lá era uma coisa que eu sentia mais natural lá, era meu habitat mais natural. Mas eu tenho convicção, o Senhor me chamou para liderar uma igreja. E hoje, liderando uma igreja, eu tô falando, Deus, eu preciso da tua graça. Aonde a minha fraqueza está latente, pela tua graça, estou vendo o teu poder se aperfeiçoar. Então, eu entendo que sim, nós plantamos igreja, nós vamos melhorar nisso, só que ao mesmo tempo eu tenho zelado, falo assim, cara, eu falo para o nosso povo, a gente tem que zelar para fazer uma igreja que é relevante, que fala para o cara que está lá fora, né? O que eu não quero, o que eu morro de medo é a gente se tornar um gueto, uma subcultura, quando nós somos chamados a se tornar, temos uma contracultura. Esse risco não existe para você, não. Olha, eu vou te dizer É uma isso. coisa. Quando você é pastor, nessa condição que você se encontra, você está destinado ao sucesso, está destinado a frutificar, porque você admite que não pode, admite que não tem. E quando você foi comissionado para fazer uma coisa que está além da sua força, você entra na esfera da graça, do favor, do poder de Deus, do dinamis. Então, Amém. Sábio. Agora, hoje, talvez você está falando que está indo devagar, mas é só o início do processo que é devagar, depois ele ganha proporções geométricas. Amém, Porque eu hoje recebo. você está pensando no crescimento da igreja local. Então, pense como uma árvore. Então, é muito bom quando a árvore cresce. Nós queremos que aquela igreja local, que é a árvore, cresça. Mas você sabe, o verdadeiro fruto da árvore não é o crescimento dela, mas é ela gerar outra árvore. Então, os Exato. frutos dela manifestar quando outras pequenas árvores partirem dela. Então, isso, no primeiro momento, é uma que vai gerar duas, mas depois duas que vai gerar mais quatro, e assim Uau. por diante. Então,
momento em que a velocidade vai ser de fato incontrolável. Mas você tocou num tópico que as pessoas, você sabe, eu fiz uma enquete aqui hoje, né, no meu perfil para perguntar para os irmãos o que eles querem que eu pergunte para você. E a pergunta mais mencionada aqui, eu acho que é importante, eu acho que o contexto tem a ver, é a respeito dessa visão dos 7 montes. Como é que isso define o seu ministério? Como é que você define essa visão? Eu ouvi muito essa visão de um pastor chamado Larry Kreider, não sei se você o conheceu, que definia isso. Também sei que o Miles Monroe falou muito sobre isso, até o Kingsley Fletcher menciona isso. Mas como é que você define essa visão dos 7 montes? Bom, pastor, eu acho que assim, na verdade, eu vejo os 7 montes, tem muitas vertentes disso, né? E tem muita coisa aí fora que falam em nome dos 7 montes que eu falo, cara, isso aí eu não compactuo com isso. Me soa um dominianismo, né? Agora, uma coisa que eu falo para as pessoas, né? Eu tento ficar longe da palavra monte. Porque quando a gente fala a palavra monte, ela traz uma conotação de alguém num topo e alguém na base. E só aí você já tem um conceito de um opressor e um oprimido, o opresso, né? E eu acho isso perigoso porque leva a uma coisa que, por exemplo, eu tenho participado de algumas conversas por aqui, e especialmente depois das eleições norte-americanas, onde o Trump perdeu, e muita gente falou em nome daquilo que seria, dizem, né, em nome de Deus, que o Trump seria eleito, que era Deus que falou, né, e obviamente eles estavam errados. Então, agora uma das conversas que eu tenho visto com os líderes por aqui também, um termo que eles chamam de Christian Nationalism, né, um nacionalismo cristão, né, aonde nós pensamos que ser americano é relacionado a ser cristão, ou ser israelense é ser relacionado a ser cristão. E é um perigo porque daqui a pouco o brasileiro vai falar, não, se é brasileiro, você é cristão, né? Então, quer dizer, mas de onde vem isso? É de uma raiz, de um pensamento que nós viemos para dominar, né? Eu falo assim para as pessoas que a Bíblia é clara em Gênesis, nós temos que dominar sobre o peixe do mar, sobre a fauna, sobre as feras do campo, mas nunca Deus nos fala se domine sobre os outros, né? Então a gente não domina sobre pessoas. Para pessoas nós servimos, né? Jesus mesmo dizia, olha, você quer ser grande, né? Eu falo para as pessoas, o contexto daquela frase são os caras brigando para ser grande. Eu quero sentar à tua direita, quero ser bom, quero ser... E Jesus, ele não tira deles essa ambição, pelo contrário. Ele fala assim, já que você quer ser grande, eu reconheço que isso aqui é algo positivo, essa ambição saudável, né? Ele diz assim, já que você quer ser grande, eu te dou o jeito, você vai servir. Para você ser grande, você vai ser o último, para você ser o primeiro. Então, quer dizer, a partir desse lugar, eu falo assim, eu tento não falar monte, eu tento falar esfera, e se possível, eu estou aqui no contexto de uma universidade aqui, né? Aqui eles têm a Universidade das Nações. A gente estava conversando sobre isso outro dia, eu estava conversando com o reitor daqui, e ele falou assim, eu prefiro, em vez de falar esfera, falar classroom, né? São as salas de aula da vida, né? Então, quer dizer, você olha para uma sociedade hoje, você vê que a sociedade, lógico, vão ter as variações, né? Eu estou falando de uma maneira geral. Você vai ter uma sociedade que ele tem a esfera dos negócios, do mundo empresarial, que envolve ciências e tecnologia. Você tem aí a esfera da educação, a esfera da família, a esfera da comunicação, né? E a esfera da celebração, que envolve artes, envolve entretenimento, envolve o mundo atlético, né? Os esportes, né? Que são celebrações. Então, a ideia é você cumprir a grande comissão fazendo discípulos de nações, fazendo discípulos de pessoas, ou do etnos, né, como está no Otnias, no original, e nós vemos que a Bíblia fala só assim, né, ela fala como nós devemos educar os nossos filhos, ela fala sobre as artes e entretenimento, ela fala sobre política, né? A gente vê até lá em Deuteronômio Moisés recebendo essa planta, né? Eu falo que
um dos versículos que eu mencionei recentemente para alguém aqui, foi Isaías 33:22, que ele fala que Deus é o meu juiz, o meu legislador e o meu rei. Só aí você já começa a ver os três poderes de uma política, né? Então, quer dizer, o próprio Moisés, quando ele fala assim, olha, vocês não são tão pequenos como eram lá no Egito, agora vocês são muito numerosos, eu não consigo dar conta. Então eu vou ter que pôr uns juízes sobre vocês. Só que quando vocês forem escolher seus juízes, vocês escolhem pessoas sábias, com entendimento, né? Pessoas que têm conhecimento. Então, quer dizer, ele já está falando sobre democracia e ele já está falando assim, olha, vocês vão escolher esses juízes e que venha a ser representativo de cada tribo. Então ele fala assim, que venham ser pessoas que vão julgar disputas sem parcialidade, né? Então, quer dizer, isso lá em Deuteronômio 16, se não me engano. Então, você começa a ver que desde o início do trajeto de Deus pegar Israel, tirando ele do Egito, ele está falando sobre uma construção de nação, não de uma igreja, né? Então, como é que a gente olha assim o papel hoje do governo? O que o governo tem que fazer? O governo tem que trazer justiça, tem que promover segurança e um caminho justo de prosperidade. O governo não tem que ficar educando ninguém. O governo não tem que ficar educando meus filhos. Quem tem que educar meus filhos de acordo com a Bíblia sou eu, né? O governo tem que cuidar de pobre. Quem tem que cuidar de pobre, de acordo com a Bíblia, é a igreja. Então, quer dizer, nada mais não é, eu quero levantar um futuro empresário para a área de governo, de business, eu quero levantar o futuro presidente do Brasil na área do governo, eu quero levantar o reitor da USP na área da educação, eu quero levantar o cara que vai ser o chefe de Hollywood na área de entretenimento, para nós dominarmos e enfiar teocracia goela abaixo. Não, não é isso. É entender que nós viemos como um sal da terra e luz do mundo, como fermento, que é aquela pitadinha pequena, que é a levé do pão, a gente vem servindo, mas a gente entende que a Bíblia tem resposta para tudo. Ela tem resposta para a maneira como você faz negócio, como você educa, como você faz família. Então, é essa a visão. Eu diria que é muito mais em relação a uma semântica. Existe um grupo no Brasil, você faz parte de um grupo que pensa nessa direção, que trabalha nessa direção? Existe algum grupo no Brasil com essa visão, que tem um projeto político? Não, eu não conheço nenhum grupo com esse projeto político. Não conheço. Eu não faço parte disso. Eu conheço pessoas e não quer dizer que eu compactuo com elas. Tem pessoas que têm uma visão de levantar algo assim. Eu não acho que é dessa maneira que a gente vai mudar o Brasil. E não acho que é dessa maneira que a gente glorifica o Senhor. Mas respeito, porque eu acho que no fundo todo mundo está querendo fazer algo para o reino. Agora, em relação a essa questão da teologia, eu acho que assim, eu acho que muito foi aqui no Brasil, que tem sobre as 7 montanhas, foi influenciado por ensinamentos de Peter Wagner, né? E hoje Peter Wagner não é mais vivo, né? Já faz um tempo, mas eu fico pegando as coisas que ele escrevia lá atrás sobre isso, e eu fico vendo as pessoas repetindo isso, inclusive alguns aqui no Brasil, eu fico achando um pouco, eu vejo uma discrepância nisso. Eu não acho que era exatamente isso que eles estavam falando lá atrás, né? Peter Wagner, que é conhecido como uma pessoa que começou, né, o que eles chamam do New Apostolic Reformation, né? A nova reforma apostólica. Agora, se você me perguntar, você acredita que existem apóstolos hoje? Eu acredito. Você acredita que existem profetas hoje? Eu acredito. Agora, eu não acredito na maneira como tudo foi feito com o NAF. Eu não acho que foi da melhor maneira. Mas daí eu também, quem sou eu para ficar julgando os outros? Eu falando, cara, alguém tem que errar para eu saber como não fazer da próxima vez que eu fizer, né? Então, quer dizer, é aquela coisa. Eu entendi. Quando eu sou jovem, eu olho para o mais velho e eu critico. Agora eu tenho 2 filhos e minha esposa está grávida. Então, quer dizer, daqui a pouco seremos 3. Então, eu fico pensando, um dia esses moleques vão olhar para mim e falar, pai, você tá falando tudo errado, cara. Não é assim. Mas daí eu vou falar para eles, na verdade, a tua avó fez e eu fiz melhor. E você vai ter que fazer melhor. Então, quer dizer, é uma coisa que você vem de geração para geração. Então, eu vejo muita coisa que eu lia do Peter Wagner lá atrás, na época que ele estava na Fuller, influenciado por George Ladd.
falo, cara, eu vejo isso aqui, eu acho isso aqui muito, muito legal. Agora, John Wimber também, fundador da Vineyard, e eles acreditavam nisso, né? Só que aí eu pego as aplicações. Eu acho que na parte da teoria, eu diria que, assim, eu acho que é muito bíblico. Agora, na parte da aplicação, daí eu falaria, eu prefiro me ater a servir, a vir por baixo, fazer do jeito de Jesus. E eu acho que o Brasil hoje está vivendo um momento onde uma conversa de 7 montes, automaticamente ela se torna política. E não é esse coração de Jesus quando ele fala, vai discipular as nações. E não é esse coração do Senhor quando ele inspira homens a escreverem, desde Moisés, como que uma nação deveria ser construída nos princípios bíblicos. É porque a gente não vê, na verdade, o Senhor Jesus falando de mudança revolucionária, nem os apóstolos falando de mudança do império, né, que o Império Romano seria mudado. O que você vê nos evangelhos é a mudança de pessoas, é a transformação de vidas. A ordem do Senhor me parece muito clara, é de ir e fazer discípulos, né, de pregar o evangelho. E em fazendo isso, obviamente, produzir essa mudança. No primeiro momento parece que não tem velocidade, mas isso pode ser uma avalanche de transformação no planeta. O que Com acontece às certeza. vezes com essa visão de 7 montes hoje é porque a política, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, está muito, muito polarizada. Os evangélicos, em peso, em massa, né, se posicionaram no espectro, de um lado. E agora, qualquer coisa que você fala é filtrado a partir disso. E isso gera também resistência do resto da sociedade. Então, é um momento difícil. Mas eu volto para a sua palavra no começo, né? Se nós tivermos a visão de colocar pessoas para servirem e para dominarem, eu acho que vamos atingir a meta. Eu acho que nós temos juízes evangélicos que estão servindo, temos advogados, temos artistas, temos atletas que estão servindo, eles estão ali testemunhando, estão falando do Senhor, isso não é hoje. Em outras áreas tem gente fazendo um trabalho extraordinário no meio da escola pública, no meio há um movimento grande hoje tentando fazer algo nesse sentido, que é muito bonito, mas não é necessariamente político, eu diria, é sacerdotal, é uma coisa por um chamado, é vocacional, é algo muito precioso que está acontecendo. Mas eu entendo você quando você fala de alguns que colocam também essa visão dentro de uma percepção do Apocalipse, né? Então são amilenalistas e eles não creem realmente na coisa literal. Então eles pensam que realmente a igreja é que vai estabelecer o reino aqui na Terra. O meu receio dessa visão teológica é só porque isso já aconteceu no passado, né? A Igreja Sim, Católica dominou por 1000 anos, já houve um sim. reino no passado e não foi legal, não foi bom. Não foi bom para ninguém, nem para a própria igreja. Então, eu sou um pouco assim, reticente com relação a isso, ainda que há, sim, com certeza, alguma base bíblica para fazer esse tipo de afirmação. Né? Mas, falando, nosso tempo é tão curto, já está acabando o nosso tempo, uma conversa tão gostosa, ouvir você falando, é uma grande bênção. Mas, só de curiosidade, né, para falar uma coisa um pouco pessoal, você está no Havaí, você está fazendo o quê? Você está estudando? Você não está estudando. O que você está fazendo? Férias? Eu estou estudando, pastor. Eu tô estudando, estou dando Tá aula. estudando? É, ale- Ir para fora, receber de outras pessoas, poder também que me ajudam também a me situar.
há muita coisa. Você vai poder sentar nessas discussões, você vai poder fazer perguntas para as pessoas, esses líderes. Então, para a gente tem sido esse tempo bom. E, além do mais, eu também continuo num estudo online, né? Então, e de vez em quando eles me puxam para cá ou para lá para dar uma aula aqui e ali, porque aqui roda uma universidade, né? A Universidade das Nações é aqui. Então, eu tô Amém. aqui, tem sido um tempo muito bom. Ah, que inveja, eu já estou com 3 ciclos atrasados, eu precisava de um sabático desse Precisa. também. Que legal, Além pastor. de Vale a pena. vai produzir um frescor ministerial para você, e Eu você vai creio, ver, muito bom quando você voltar de novo ativo aqui no Brasil, não eu é? creio. Mas eu queria fazer uma pergunta, essa pandemia, qual a sua percepção da pandemia? Você acha que vivemos um momento profético? Isso é um sinal profético? Isso é sinal da iminência da volta do Senhor? Ou você encara isso apenas como um evento comum que se repete ciclicamente? Qual a sua percepção? Não, eu não acho que é um evento comum. Eu acho que tem que estar carregando muita coisa nisso, né? Eu não sei se eu iria ao ponto para dizer que Jesus já está voltando. Obviamente, Jesus sempre está mais perto da sua volta, cada dia que passa. E a gente já vê sinais acontecendo. Agora, tem certas coisas que realmente traz um certo alerta. Você vê o mal exacerbado durante a pandemia, se aproveitando para tomar mais posições. Você vê aí o perigo de uma tentativa de um governo único. Você vê certas coisas que eu fico assim, uau, isso aqui realmente, né? Tem que tomar cuidado, tem que ver o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, olhando para dentro da igreja, né? Para dentro da igreja, eu vejo que o Senhor está querendo levar. Eu acho que essa pandemia tem trazido à superfície muita coisa. Eu estava aqui no começo aqui da live e o Senhor estava falando sobre o medo, né? As pessoas com medo, às vezes, o oposto da fé não é a incredulidade, é o medo. Então, quer dizer, eu vejo que hoje, o que é ser evangélico no Brasil, né? Para mim, acho que isso, infelizmente, perdeu um pouco do peso. Era uma coisa assim muito pura, muito linda, mas era muito pequeno. Hoje você começa a ver os ajuntamentos, você pega um da Seine, por exemplo, é muito maior. Só que eu fico perguntando, será que tem a mesma eficiência? Né? Então eu pergunto, não estou querendo minimizar o que aconteceu, não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa pandemia ela vem para filtrar. Eu acho que está filtrando muita coisa. Obviamente, meu coração se compadece com quem está sofrendo. A gente teve pessoas na nossa igreja também sofrendo. A gente está sempre também orando, recebendo pedidos de oração, ajuda, né? A gente, desde o início, lá do ano passado, a gente já tá bem esse alívio. Mas eu vejo que espiritualmente está levando pessoas a se posicionarem, está levando pessoas a falarem, olha, eu talvez acreditava numa coisa que não era realidade para mim individualmente, que não era realidade dentro de casa. Então, uma coisa que eu tenho É, conversado com as minhas, os meus, né? A gente fala assim, cara, se nós quisermos ver uma mudança, né, a gente precisa entender que a mudança começa no âmbito, sempre a mudança é de dentro para fora, ela não é de fora para dentro, né? Então eu estava até mencionando essa questão do nacionalismo cristão, né? Do Christian nationalism que eles chamam, que basicamente é uma coisa imposta de fora para dentro ao invés de dentro para fora, né? Então quando a gente entende que a mudança, a transformação, ela começa no indivíduo sempre, né? Então eu falo assim, um exemplo, a pessoa que fala, olha, eu sou contra o casamento gay, né? Então por que você é contra o casamento gay? Porque eu acredito na Bíblia e a Bíblia fala que isso é imoralidade. Tá, então você está falando que você quer, porque você é uma pessoa moral, você é contra o casamento gay. Sou, é isso, tá bom. Até aí, nós cristãos, evangélicos, conservadores, iríamos concordar que isso não é o que a Bíblia fala sobre o que é o casamento. Agora, a pessoa que fala contra o casamento gay, só que se o cara está envolvido em pornografia, o cara tá traindo a esposa, ele fantasia com outras pessoas que não é a pessoa com quem ele tá casado. Então, quer dizer, é, né? Então, quer aí dizer, então a é, transformação que eu não é acredito, real. ela começa no indivíduo.
O teu coração tem que ter, você tem que ter uma moralidade pessoal. E a partir de lá, o natural seria que você educasse tua família É naquilo, né? E daí você educa a tua família naquilo. E fruto da sua daí, nova natureza. desculpa, pastor, cortou aqui. Eu estava dizendo, realmente é fruto da sua nova natureza. Mas nós temos Exato. que para encerrar, mas eu não posso deixar de perguntar, todo mundo está querendo saber, se depois que a pandemia passar, vamos voltar com os eventos do Descende? Ah, pastor, a gente tem um já marcado para fora, né? A gente tem Noruega, tem Argentina e tem Estados Unidos, no Kansas City. Brasil, eu oro que sim. A gente não sabe. Mas eu também eu fico pensando, eu sou uma pessoa que, assim, pelo incrível que pareça, é verdade, eu estou falando isso sendo bem sério. Eu acredito em grandes ajuntamentos que são meios, não um fim. O grande ajuntamento tem que apontar para um fim. E eu acho que a gente teve um grande ajuntamento agora, que ele ainda tem que gerar muito fruto ainda nele, né? E eu acho que a pandemia vem também, Deus na sua soberania usa a pandemia até para consolidar algumas decisões, porque o Descend aconteceu e 4 semanas depois, pum, a pandemia fechou o mundo. E eu não É, acho que foi à toa. Então eu acho que sim, eu gostaria, não tem nada marcado, mas eu creio que Deus está trabalhando algo na juventude brasileira, e a gente tem que gerar muito fruto, e por que não no futuro? Mas hoje a gente já tem muita coisa para fazer. também. Otávio Hayashi, quero te agradecer muito, irmão, pela honra. Me senti abençoado com a sua palavra hoje. Foi uma ministração, na verdade, né? Nos Ah, esclareceu tantas pastor. coisas. E estou aqui aberto para a gente marcar o café quando você quiser. Vamos Amém? sim. Pastora Luiz, um forte abraço. Para mim foi uma honra. Obrigado pelo teu tempo e pelo convite também. Um abraço para todo mundo que está aí. Feijão. Amém. Amém. Um abraço. Fica na paz. O senhor também.